Olá, amigos e amigas do 11º Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas. É uma pena que não podemos estar aí presentes junto com vocês, mas graças à tecnologia e à permissão da comissão organizadora, nós podemos transmitir à distância o resultado das nossas experiências e estudos. Vamos falar nesse trabalho sobre como montar um grupo de estudo e trabalho de sonambulismo. Vamos começar dando algumas dicas sobre como montar o grupo de estudo, primeiramente. O que recomendamos que o grupo primeiro comece a estudar, se preparar teoricamente, para somente depois de estar preparado pela teoria, iniciar as primeiras experiências práticas. Aqui nós temos uma lista, que é uma bibliografia que nós sugerimos para esse grupo de estudos, começando por algumas obras de Allan Kardec. Começando pelo Livro dos Espíritos, no capítulo 8º da segunda parte, onde Kardec vai falar sobre a emancipação da alma. Começa com perguntas e respostas com os espíritos, e depois Kardec faz um resumo desses fenômenos. Em seguida, estudar o Livro dos Médiuns, onde Kardec vai falar sobre a mediunidade sonambúlica. Depois, Kardec tem, na Revista Espírita, diversos artigos onde ele escreveu sobre os fenômenos da emancipação da alma, como sonambulismo, dupla vista, êxtase, catalepsia, letargia, e, enfim, vários fenômenos da emancipação da alma. Eu não especifiquei aqui em quais revistas vocês vão encontrar esses artigos para não tirar de vocês o prazer de procurá-los. Em seguida, sugerimos o estudo do nosso livro Saúde e Doença, o Pensamento Espírita. Pode ser estudado o livro completo ou apenas o capítulo 8 e 9, onde eu vou falar num sobre sonambulismo e dupla vista e no outro capítulo sobre a ligação entre sonambulismo e hipnose. Em seguida, recomendamos o estudo do Jornal Vórtice na sua coluna Emancipação da Alma. Dali, mensalmente, nós trazemos um pequeno artigo sobre esse tema para os leitores. Bom, a partir daqui, desses estudos, acredito que o grupo já tenha a condição básica para iniciar as primeiras experiências práticas. As pessoas perguntam, como montar esse grupo de estudo? Qual a dinâmica a utilizar? Bom, nossa instituição, o Instituto Espírita Paulo de Tarso, quando estudamos algum livro em grupo, nós costumamos usar o método do grupo de discussão. Nesse grupo, as pessoas estudam o assunto em casa e durante o encontro apenas nós discutimos o assunto, essas questões mais relevantes. Costumamos estabelecer um coordenador que vai fazer um cronograma dos assuntos das aulas, de cada assunto, de cada livro que vai ser estudado. E geralmente um dos participantes fica responsável para orientar aquela aula. Daí ele não vai ministrar a aula, vai orientar, porque na verdade vai ser um grupo de discussão aberto onde todos os participantes já tendo um conhecimento básico adquirido anteriormente, porque ele estudou em casa o assunto, ele vai ter condições de discutir o tema daquela aula com os demais participantes. E assim o rendimento e o aprendizado é muito maior. Apenas abrindo aqui um parêntese, quando num grupo de estudo uma pessoa somente estuda o assunto e passa para os demais o tema, os outros apenas vão ficar de braços cruzados sem ter trabalho nenhum, apenas ouvindo e assimilando o tema. E geralmente o que se assimila é muito pouco, porque quando termina esse tipo de estudo, quando termina essa palestra, pergunta-se ao participante, o que você aprendeu, o que foi que o palestrante falou? E a pessoa geralmente não consegue mais lembrar o que foi falado durante aquela aula. Por isso preferimos grupo de discussão, onde as pessoas estudam em casa e discutem em sala com os demais participantes, assim extraindo o que é de melhor. E dessa forma também nós vamos desenvolvendo, criando espíritas que têm o hábito de raciocinar, de pensar, de discutir os temas relevantes do espiritismo. E isso é uma vantagem muito grande para o próprio desenvolvimento do espiritismo. Espíritas conscientes da sua responsabilidade de pensar e de tirar suas próprias conclusões a respeito. Bom, seguindo aqui a bibliografia, a próxima obra que recomendamos para esse estudo é Magnetismo Espiritual de Michaelis, onde ele reúne o conhecimento de vários magnetizadores clássicos e coloca na sua obra, além da interpretação espírita desses fenômenos, o que enriquece mais ainda o tema.
Lá para o final do livro, tem uns 4 ou 5 capítulos onde o Michael vai falar sobre sonambulismo. Em seguida, sugerimos o estudo de instruções práticas sobre o magnetismo, do Deleuze. Tem um capítulo fantástico onde ele vai falar sobre sonambulismo e êxtase. Em seguida, sugerimos o estudo do livro do Puig-Segui, o pai do sonambulismo, Memórias para servir à história e ao estabelecimento do magnetismo animal. Nesse livro, ele fala a respeito de como ele descobriu o sonambulismo, suas primeiras experiências e como ele começou a estudar, a utilizar o sonambulismo para a ajuda nos tratamentos dos seus doentes. Sugerimos em seguida o estudo de 2 obras do Barão do Poté, Manual do Estudante Magnetizador e Tratado Completo de Magnetismo Animal. Em seguida, o estudo da arte de magnetizar de La Fontaine e, por último, Magnetismo Curativo e Magnetismo Curador, do Alphonse Billet. Bom, estas são as nossas sugestões a respeito de como montar e o que estudar para preparar aqueles que serão futuros magnetizadores e sonâmbulos num trabalho prático de sonambulismo. Nós vamos agora falar sobre como montar um grupo de trabalho de sonambulismo. Bom, agora, dando continuidade, vamos falar sobre como montar um grupo de trabalho de sonambulismo. As primeiras experiências práticas nós recomendamos que sejam realizadas após aquele conhecimento básico prévio do assunto, certo? As pessoas geralmente nos dizem que gostariam de trabalhar com sonambulismo ou tentar desenvolver uma faculdade sonambúlica, mas que elas têm medo, principalmente o medo do que pode acontecer, medo de que não consigam sair do estado de transe, não consigam retornar do estado de transe. Mas nós podemos afirmar com certeza que não há esse risco. A pessoa que entrar no transe sonambúlico, ela vai sempre retornar ao estado de vigília. Por 3 motivos. Primeiro, o magnetizador comanda o sonâmbulo. Então, quando ele dá um comando de que o sonâmbulo deve retornar, geralmente o sonâmbulo obedece e retorna ao estado de vigília. Segundo motivo, o fluido magnético do magnetizador, que deu origem ao estado de transe, esse fluido se esgota. Esse fluido envolve o sonâmbulo e, em interação com o seu próprio fluido, o leva ao estado de transe, o faz desprender-se do seu corpo físico. Porém, esse fluido, ele se dispersa naturalmente, como também ele pode ser absorvido pelo organismo do sonâmbulo, fazendo-o retornar ao estado de vigília. E também porque, se nós deixarmos o sonâmbulo quietinho lá, sozinho, sem fazermos nada com ele, aos poucos ele sairá do estado de sonambulismo, entrará no estado de sono, e do estado de sono ele vai despertar, vai acordar, voltando assim ao estado de vigília. Portanto, não há motivos para ter o receio de não sair do estado de transe. Assim, o grupo pode começar a realizar suas primeiras experiências práticas. Então não tenham medo, ousem, é preciso coragem. Nem tudo que vai acontecer nessas experiências práticas está detalhado nos livros, nas obras, na teoria. Vocês terão que aprender através da própria experiência prática. Então, ousem, mas sempre com prudência. Não se pode esquecer que estamos lidando com o psiquismo humano, que é extremamente delicado. Temos que ter muito cuidado. Temos que lidar com delicadeza e algo que é muito importante. O grupo precisa, inicialmente, coletivamente, estabelecer qual será o objetivo dessa experiência prática, desse trabalho com sonambulismo. O que se pretende alcançar com esse grupo, estabelecendo, como disse Kardec, um objetivo sério e útil. O sonambulismo tem que ter um objetivo sério e útil. Sério porque não pode ser estabelecido para satisfazer a curiosidade das pessoas, nem para satisfazer objetivos particulares. Deve satisfazer um objetivo coletivo, que seja sério e que tenha utilidade para ajudar as pessoas, seja no desenvolvimento de conhecimentos, seja para ajudar os doentes no melhor diagnóstico para o tratamento das suas doenças através do magnetismo. Definindo as duplas de trabalho. Geralmente aqueles que vão ser os sonâmbulos
temos que definir quem será o sonâmbulo e quem será o magnetizador. Os sonâmbulos podem ser aqueles que já são médiums, aqueles que já se desdobram, aqueles que são sonâmbulos naturais, ou pessoas que queiram testar se tem alguma possibilidade de desenvolver a faculdade sonambúlica. Os demais serão os seus magnetizadores. Então, um será o magnetizador, o outro será o sonâmbulo que será testado na sua faculdade. Interessante que essas duplas se formem através de laços de afetividade, de confiança. Aqueles que se gostam, que já têm laços de afeto, podem ser boas duplas para trabalharem juntos. É preciso que haja confiança entre essa dupla, que um confie no outro. O sonâmbulo vai se entregar ao magnetizador, que o controlará, que o comandará, que estabelecerá, que o ajudará no desenvolvimento da sua faculdade. Então é necessário que haja um elo de confiança entre eles dois, laços de afetividade, de bem-querer entre as pessoas. É preciso que eles consigam deixar de lado toda e qualquer preocupação do dia a dia, todo e qualquer motivo que os leve a pensar fora do trabalho, para que mantenham seu foco estabelecido apenas no objetivo daquele trabalho, para que assim se alcance bons resultados para esse trabalho. As duplas, depois de estabelecidas, o ideal é que elas se mantenham, porque assim elas vão ter um desenvolvimento continuado cada vez maior. Mas se pode estabelecer alguns testes inicialmente. Se pode testar quem trabalha melhor com quem. Mas após estabelecer a dupla, o ideal é que elas se mantenham fixas. Assim vão se desenvolver juntas, aprendendo e crescendo cada vez mais nas suas faculdades. Como proceder a um diálogo com o sonâmbulo? Lembro que na minha primeira experiência com sonâmbula, a primeira coisa que eu perguntei à sonâmbula depois que ela entrou em estado de transe foi: onde você está? E ela respondeu: estou de pé ao seu lado. Em seguida eu perguntei: você pode ver o salão? Ela disse: posso ver o salão e as pessoas que estão aqui também, junto com vocês. Então ela conseguia enxergar o salão onde nós estávamos realizando esse trabalho e as pessoas que estavam ali. Ela estava em estado de transe, era a visão espiritual que estava funcionando, porque seu corpo físico estava de olhos fechados em estado profundo de transe. Essa foi a nossa primeira experiência, que foi curta. Nós buscamos fazer perguntas simples para ela, uma experiência bastante simples. Não procuramos avançar muito, porque era a nossa primeira experiência também da sonâmbula. Procuramos ir com calma, com os pés no chão, buscando adquirir confiança e segurança ao longo das experiências, para que nós pudéssemos ir nos aventurando a ir mais longe. Então, na nossa segunda, terceira experiência, ela já conseguiu sair do salão e observar um outro local, um outro ambiente físico mais distante, até alcançar ambientes espirituais, até que nós tivéssemos bastante segurança e a faculdade estivesse bastante desenvolvida e estabelecida, pudéssemos ter segurança e confiança nas orientações que ela transmitia, para que nós pudéssemos começar a verificar a saúde dos doentes, para que ela pudesse nos dar um diagnóstico dos doentes e uma orientação a respeito de como tratá-los. Então nós fomos usando de ousadia, porém sempre com prudência, com os pés no chão, devagar, sem pressa. Porque há pessoas que querem colocar pessoas em estado de transe e na primeira experiência querem fazer uma espécie de terapia com esse sonâmbulo, porque muitas vezes o sonâmbulo, em estado de transe, ele começa a colocar para fora certos traumas, começa a falar sobre certos traumas, certas dificuldades psicológicas suas, certos problemas que eles estão vivenciando, e muitas vezes o magnetizador é tentado a fazer terapia com ele. Lembramos que terapia é coisa para ser feita por terapeutas ou para pessoas que têm formação em psicologia, têm uma preparação para fazer esse tipo de trabalho, que é bastante delicado e de muita responsabilidade. A única terapia que nós podemos fazer é usar a evangelioterapia, ou seja, nos basear nas lições do Evangelho e, com base nele, orientarmos as pessoas que estão passando por alguma dificuldade
e que expressem essas dificuldades durante o trânsito de sonambulismo. No mais, se ele começar a falar essas coisas, buscamos orientá-lo na medida do possível com base no Evangelho e depois recomendá-lo a uma terapia psicológica ou a um tratamento mais completo com quem tenha a condição de fazer isso dentro da casa espírita. Ou então, muitas vezes, o sonâmbulo ele começa a ter alguma lembrança sua do magnetizador ou de alguma outra pessoa, lembranças de vidas passadas. Essas lembranças elas podem ser úteis na orientação, na programação do tratamento magnético, de como vamos tratar essa pessoa a partir dali, o doente a partir dali. Se for alguém em tratamento na casa espírita. Então nós podemos, com base nessas lembranças, nessas coisas que a pessoa vivenciou na vida passada, podermos direcionar melhor o seu tratamento magnético. Mas se nós não sabemos o que fazer com aquela lembrança, pedimos ao sonâmbulo que esqueça, que deixe de lado aquela lembrança e que passe a vivenciar outro tipo de experiência durante o trânsito sonambúlico. Mas o que nós não podemos fazer é ficar alimentando essas lembranças no sonâmbulo, nem alimentar a nossa própria curiosidade querendo saber o que foi que fulano ou ciclano viveu em vidas passadas. Os sonâmbulos geralmente eles têm algumas sensações iniciais, sensações que acontecem geralmente nas primeiras experiências, quando ele não tem ainda muita experiência e muita segurança. Geralmente essas primeiras sensações são taquicardia, o coração geralmente acelera, não é porque ele está inseguro, não é porque ele está nervoso, mas é por causa do desprendimento do espírito. Também, às vezes, é normal que o sonâmbulo, tanto quanto o magnetizador, se sintam ansiosos, inseguros, nervosos nas primeiras experiências. É normal. Mas à medida que vão relaxando, se tranquilizando, o transe vai acontecendo com mais facilidade, ele trava menos, se desdobra, se desprende com mais facilidade e também as suas percepções se tornam mais desenvolvidas e mais confiáveis também. Outra sensação que ocorre muito no início do sonambulismo é alguns tremores e convulsões no sonâmbulo. Isso acontece por uma certa resistência que o corpo físico, que a energia vital do corpo físico promove com relação ao esforço que o espírito está fazendo para desprender-se desse corpo físico. Então, o espírito está tentando se desprender do corpo, até por um esforço do próprio magnetizador, pela vontade e pelo fluido do próprio magnetizador, mas o corpo físico do sonâmbulo promove uma certa resistência para que não aconteça esse desprendimento. Então, nesse momento, aí o corpo gera uma espécie de convulsão, geralmente leve, dependendo do teor magnético, pode ser um pouco mais forte, ou alguns tremores também que podem acontecer. Mas com a continuação da magnetização, o magnetizador tende a superar essa dificuldade inicial e o sonâmbulo se desprende então e cessam essas convulsões ou tremores. Isso geralmente ocorre nas primeiras experiências, quando ainda não há muita experiência do sonâmbulo ou não há muito desenvolvimento da faculdade sonambúlica. A partir do maior desenvolvimento dessa faculdade, da maior experiência do sonâmbulo, que já trava menos, que já se sente mais seguro, mais confiante no trabalho, que já consegue relaxar mais durante esse trabalho, então o desprendimento ocorre com muito mais facilidade, já não acontecendo mais essas sensações que eu estou descrevendo. Uma coisa importante é que o magnetizador ajude inicialmente o sonâmbulo a relaxar, a se sentir seguro, mais confiante no trabalho que vai ser realizado, e que ele próprio se sinta confiante. Afinal de contas, está ali a espiritualidade. Se o trabalho tiver um objetivo útil e sério, há ali uma equipe espiritual não só tomando conta, como também orientando, tomando conta de todo o trabalho, tomando conta das duplas, tomando conta dos trabalhadores que estão ali encarnados, para que tudo se processe com segurança, tudo se processe com equilíbrio, gerando o melhor resultado possível
e ajudando para que o desenvolvimento desse sonâmbulo se estabeleça de maneira segura e que ele possa desenvolver uma faculdade que seja realmente confiável, percepções confiáveis, mas mesmo assim é importante lembrar que tudo aquilo que o sonâmbulo orienta, tudo aquilo que ele percebe, que ele relata ao magnetizador, ou mesmo que venha através de uma mediunidade sonambúlica, ou seja, que os espíritos passam para o sonâmbulo essas orientações, todas elas possam ser analisadas friamente, porque devem ser passados pelo crivo da razão, do bom senso e da lógica, como Kardec orientou referente à mediunidade. O mesmo serve para o sonambulismo. Não existe sonâmbulo perfeito. Então, as orientações dele podem sofrer a influência da própria maneira de pensar do sonâmbulo e do magnetizador. Então, essas orientações que ele passa, bem como as suas percepções, devem passar sempre a ser analisadas, passar pelo crivo da razão, do bom senso e da lógica, antes de serem aceitas como verdadeiras, como corretas. Aquilo que pode fazer com que a faculdade do sonâmbulo seja a mais precisa possível, a mais segura e confiável possível, é aquela cujo objetivo interior do próprio sonâmbulo e do magnetizador, bem como do grupo, ali sejam o objetivo de ajudar aos outros, ajudar ao semelhante, deixando de lado todo e qualquer pensamento pessoal, de curiosidade, de objetivo particular, para usar a faculdade em benefício das outras pessoas, ou seja, é a prática do amor e da caridade feita com humildade. Essa orientação Kardec já dá nas suas obras, bem como François Deleuze também no seu livro Instruções Práticas sobre o Magnetismo, onde ele fala que o amor ao próximo, usar a faculdade sonambúlica com amor para ajudar as outras pessoas é a maneira mais segura de tornar a faculdade do sonâmbulo confiável e precisa, a mais lúcida possível. Bom, gente, para finalizar, está aqui o meu e-mail, o e-mail do Jornal Vórtice. As pessoas que quiserem tirar alguma dúvida ou entrar em contato conosco, podem mandar um e-mail, como pode também entregar suas perguntas, seus questionamentos à comissão organizadora, que eles repassaram para mim, e eu terei um imenso prazer de responder depois através do e-mail. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, recebam o meu abraço, mesmo que à distância, um beijo no coração de cada um, e que esse evento seja o melhor M de todos os que já foram realizados, contando logicamente com o esforço de cada um, em termos de harmonia, de fraternidade, de união, de transmissão e assimilação de conhecimentos da melhor maneira possível para promover o desenvolvimento dos grupos de magnetismo, a fim de que o magnetismo como ciência se desenvolva cada vez mais, ajudando mais e melhor a todas as pessoas que necessitem. Um grande abraço e um beijo no coração de todos. Muita paz.